O congelamento de óvulos é uma técnica de preservação da fertilidade que está em alta. Somente no Brasil, o número de mulheres que optaram por isso cresceu muito, triplicou no último ano, segundo estatísticas da BBC Brasil. E para falar sobre o tema, é com muito prazer que recebo aqui no Doutor TV o doutor Alessandro Schuffner. Doutor, obrigado por participar e seja bem-vindo. Obrigado, é um grande prazer participar aqui com esse tema tão importante hoje em dia para a sociedade. Verdade, doutor, um tema que afeta diretamente as famílias e as mães, né? Doutor, até 10 anos atrás, ou algo parecido, a gente só ouvia falar de congelamento de óvulos quando partia de uma decisão médica, uma recomendação do médico à mulher. E de tempos para cá, é cada vez mais comum que essa decisão parta da própria mulher, no caso de congelamento de óvulos por questão social. Ela mesma escolhe congelar os óvulos. Nesse caso, como funciona esse processo, doutor? Hoje em dia está muito comum essa procura da paciente aos consultórios de reprodução, exatamente com esse intuito de adiar a gravidez, né? Então, ela está, no momento, focada no trabalho, na ascensão profissional dela, às vezes em estudo ainda, né? Então, ela opta por adiar. E para adiar a concepção e ter uma taxa de gravidez futura boa, com menor risco de doença cromossômica nesse óvulo, ela congela o óvulo hoje, né? E com isso, então, teria uma futura gravidez não assegurada, mas pelo menos aumentando a chance de gravidez futura. E o perfil da paciente é exatamente essa paciente que não quer engravidar, que está estudando muito, está trabalhando muito e opta por adiar. O protocolo em si, né, o tratamento em si, como é que ele funciona na realidade, a paciente, a gente estimula a ovulação dela, né, para fazer crescer mais de um folículo. Habitualmente, a mulher tem um folículo com um óvulo por mês. A gente faz com que congele, que estimule mais para congelar mais óvulo, para ter uma taxa de gravidez futura maior, né? Então, esse período aí vai variar do terceiro dia do ciclo, né, menstrual da paciente, ciclo ovulatório, até o 14º dia, onde vai haver o congelamento. Uma vez congelado esse óvulo, ele pode ficar congelado por tempo indeterminado, né? Se congelou hoje, usou amanhã e usou daqui a 10, 20 anos, não faz diferença para o óvulo. A qualidade é a mesma, ela é mantida nesse período todo. E um outro ponto importante também para essa mulher, para tranquilizá-la, é no sentido de que, uma vez que ela congelou, né, numa determinada cidade, e ela mudou de cidade ou até mesmo de país, ela pode levar esse óvulo dela para lá. Então, às vezes, não vou congelar agora porque eu vou mudar de cidade, eu não sei onde eu estarei morando em 4, 5 anos, não tem problema, congele, né? Mais para frente você pensa, né? Eu acho que essa é a ideia. Por isso até que essa procura tem aumentado. Sim, sim, faz sentido. Bem explicado, doutor. E você falou sobre a mulher que geralmente está num momento de ascensão profissional e julgou que não conseguiria lidar com uma gravidez nesse momento, preferiu congelar os óvulos. Mas existe alguma idade ideal da mulher para fazer o congelamento em termos da probabilidade de uma boa gestação futura? Existe uma idade ou pelo menos uma proximidade de idade que seja ideal? A gente tem uma diminuição da qualidade do óvulo, né? A partir dos 35 anos da mulher, depois de 38 também cai um pouco mais, né? Então, idealmente, o quanto antes a mulher congelar, até 35, 38 anos, melhor. E a gente sabe também da diminuição da quantidade de óvulo com o tempo, né? Então, ela vai precisar de mais tentativas de congelamento para obter uma taxa de gravidez futura boa, que ela se sinta confortável com aquela taxa, né? Então, a gente aconselha o congelamento numa mulher ao redor dos 35 anos, mas sem um limite de idade. Tem pacientes com 40 anos que congelam, não está errado, entendeu? Ela vai ter menos óvulo, vai ter menor taxa de gravidez, ela está ciente disso, isso é explicado, deixado bem claro, mas ainda assim ela opta por congelar, não vejo problema maior nesse sentido, entendeu? Entendi, doutor, perfeito. E quantos dias são necessários? Você disse que o congelamento dos óvulos ele pode durar por anos, semanas, ou o tempo que a mulher preferir, mas quantos dias são necessários para congelar os óvulos? É, o congelamento do óvulo em si são alguns minutos, é muito rápido, né? A gente aspira numa manhã, né, guiada por um ultrassom transvaginal, numa sala de aspiração, na sala cirúrgica, e vai para uma sala anexa a
essa sala de aspiração, onde o embriologista vai selecionar, avaliar esse óvulo e congelar os óvulos bons, né? Esse congelamento se dá na manhã. Ela aspirou às 8, meio-dia, já estão congelados esses óvulos, é muito rápido. E o período de uso de medicação, a gente está falando de 8 dias, 9 dias de uso de medicamento para fazer crescerem mais folículos, mais óvulos, aumentando a taxa futura de gravidez. Entendi, perfeito, doutor. E esse é o caso da mulher optar por fazer isso. E quando é uma recomendação médica? Em que caso os médicos costumam indicar à mulher o congelamento de óvulos? Essa indicação ela existe também para mulheres oncológicas, né? A paciente que ela está com diagnóstico de câncer e vai fazer um tratamento de quimioterapia ou às vezes até uma outra doença autoimune que vai usar altas doses de imunossupressor, que pode levar a uma diminuição da reserva ovariana, diminuição da função do ovário. E aí a gente também congela esses óvulos. Nessa condição, inclusive, né, há um trabalho recente de origem alemã, primeira publicação, onde ele fala de que a gente pode iniciar o estímulo a qualquer momento, né? Então, habitualmente, no estímulo da ovulação que você tem tempo, você começa um período menstrual. Mas num caso oncológico, onde ela vai ter que fazer uma quimioterapia num curto espaço de tempo, a gente inicia esse ciclo a qualquer momento. A gente pode iniciar no 10º dia do ciclo, por exemplo, né? Não espera a menstruação. Então, isso é bom que a gente consegue congelar antes do próximo ciclo de quimioterapia, do primeiro ciclo de quimioterapia. Um outro ponto importante também na paciente oncológica, às vezes a gente faz o que a gente chama de dual steaming, que é o estímulo duplo, né? Onde você consegue 2 estímulos da ovulação, né? Congela-se o dobro de óvulos, né? Habitualmente, em um único mês, em um único ciclo de 28 dias. Né? Então, isso também é interessante, porque a paciente ela vai marcar a quimio para daqui a um mês, dentro do cronograma habitual dela, com o oncologista, não precisa adiar, e a gente consegue fazer 2 congelamentos. Isso também é bastante interessante. Interessante mesmo, não sabia dessa possibilidade. E doutor, você falou na bem... primeira resposta, eu queria retomar um pouquinho para a gente avaliar as chances de se engravidar com óvulos congelados. Naquela faixa etária que você disse, 35, um pouco mais, um pouco menos, as chances muita gente estima em 50, 55%, não sei se existe um número exato, mas como você classificaria as chances de engravidar dessa forma? Existe um trabalho muito bem feito, publicado já há 3 anos, 4 anos, onde ele faz exatamente essa classificação de taxa de gravidez baseada no número de óvulos relacionado à idade. Né? A taxa mais comum, o perfil de paciente é 35 a 37 anos. Né? Nessa faixa etária, a gente tem em torno exatamente disso, 52% de taxa de gravidez, tendo 10 óvulos. E 10 óvulos não é uma tarefa árdua para se conseguir num único estímulo, às vezes muito mais até. Né? Então, a paciente tem uma taxa de gravidez razoável, né? Interessante, para que ela, naquele momento, não pense em engravidar. E também a gente tem bastante paciente aqui hoje em dia, pacientes que divorciaram, né? Se separaram por algum motivo e estão ali com 35, 36, 37 anos e optam por congelar o óvulo exatamente porque não tem uma perspectiva de um novo parceiro. Ela opta por congelar e tem essa taxa de gravidez de exatamente 52% com 10 óvulos nessa faixa etária. Entendi, doutor. Então é uma chance boa, uma chance considerável. E é uma técnica muito importante, né, doutor? Porque ela realmente impacta a vida da mulher, né? A mulher que fala, não quero perder a chance de ter um filho, mas nesse momento não consigo, não encaixa com a minha vida nesse momento, ela pode optar por isso, né? Exatamente. É mais uma ferramenta que essa mulher tem para ela não desistir dos sonhos dela no trabalho, né? Na carreira dela. Ela segue isso, congela o óvulo e usa no futuro e não vai modificar o padrão de trabalho dela, de produtividade. Né? Isso é bastante interessante. E, além disso, como eu contei lá das pacientes divorciadas, também né? É um perfil de paciente que não queriam ter filho e agora está aproximando a idade, optam por congelar e tem a concepção futura, né? Então, isso é bastante bem-vindo, né, para ajudar essa mulher. É uma coisa a mais que empodera essa mulher. Com certeza, doutor, para facilitar a ela conciliar todos os âmbitos da vida, né? E, doutor, para quem se interessou pela conversa, quer fazer esse processo ou entrar em contato com você para outras dúvidas, como a pessoa pode fazer? Através do site da clínica, né, a clínica conceber.com.br ou no Instagram, Dr. Alessandro Schuffner, o sobrenome vai estar aí embaixo. E me segue lá, eu tenho uma série de informações legais, coisa interessante. Muito obrigado. Legal, doutor. Muito obrigado por ter participado, doutor Alessandro Schuffner, e até a próxima.
Um grande abraço, Matheus. Prazerão falar com vocês. Legal, legal demais. E para você que gostou dessa conversa e quer conferir outras conversas como essa, entre no nosso canal do YouTube, youtube.com.br/canal Doutor TV ou @canal Doutor TV no Instagram. Até mais!